presidente Fábio Bentes ontem deu uma entrevista coletiva para alguns veículos de imprensa que demonstraram o interesse de estar lá para ouvir a palavra do presidente, onde ele fala bem abertamente sobre isso. E eu tenho uma opinião sobre alguns assuntos que ele falou nessa entrevista, mas eu tô aqui com uma linha do tempo para falar sobre essa crise que está acontecendo lá no Clube do Remo, por que ela está acontecendo, quais os motivos e o que o Remo precisa fazer para poder sair dessa situação. Mas antes, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada aqui dos conteúdos do canal RS Live Esporte. Fico muito feliz pela tua audiência, por você acompanhar aqui esse trabalho, esse jornalismo independente que fala sobre o nosso futebol aqui no Pará. Bora lá! Tudo começou pela queda do rendimento da equipe dentro de campo. A gente lembra do início da temporada que o Remo estava ali jogando muito bem, estava tendo bons desempenhos dentro de campo. Teve uma sequência, se não me engano, de 9 jogos sem perder. E aí depois que começou a vir as derrotas, parece que o trem começou a sair do trilho. Parece que as coisas começaram a andar mal, a andar errado. Veio as sequências ruins já dentro da própria Série C. E aí houve a troca do técnico, que é uma outra parte, um outro elo dessa corrente que está se entrelaçando. O Marcelo Cabo sai do Clube do Remo e chega o Ricardo Catalá. E o Ricardo Catalá já escancara logo de vez toda aquela situação que a gente já sabia, que o Remo precisava de contratações para iniciar a Série C, ou melhor, para dar andamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Precisava, porque do jeito que estava não ia dar certo. E aí o Catalá chega, faz o trabalho dele, tenta, a gente já consegue ver algumas mudanças ali, alguns lampejos, o Remo consegue vitórias fora de casa, mas dentro de casa o Remo não consegue fazer o seu dever de casa. O Remo só conseguiu uma vitória dentro de casa na Série C e foi justamente sobre o Confiança. E essa partida é a última que o Remo conseguiu vencer dentro de casa no Baenão, o que mostra a situação preocupante aí nessa situação. Depois a gente já pode perceber a questão das dificuldades de contratação. O Thiago Gasparino, que era o diretor executivo de futebol, ele foi demitido desse cargo depois da derrota do Remo para o Paysandu. E aí o Fábio Bentes, na entrevista dele, falou que o Gasparino não conseguia trazer jogadores para o Remo, que ele oferecia o valor até maior em relação a outros clubes, mas que esses atletas optavam para irem esses outros clubes e não vir para o Clube do Remo. Ou seja, ele jogou, vamos dizer assim, todo o problema para o Gasparino e disse, ele foi incompetente, ele não conseguia trazer peças novas para a gente. Bem, pareceu isso, né? E aí o próprio executivo Thiago Gasparino caiu, ele saiu do Remo depois dessa derrota pro Paysandu. E aí outras situações que acontecem, já posso dizer essas últimas aqui, a questão do Pablo Roberto, que está com uma proposta internacional. O Remo tem até amanhã para responder se quer o atleta ou não. Vai lembrar que o Pablo Roberto ele é emprestado do Vila Nova para o Clube do Remo, mas o Remo tem a preferência na compra. Só que se o Remo não cumprir a oferta, o Pablo Roberto vai jogar no futebol de Portugal, que é da onde está vindo a oferta. E o Pedro Vitor que se lesionou, rompeu o ligamento do joelho, está fora da temporada e era um dos principais atletas do Remo e não joga esse ano porque se lesionou. Ou seja, se já estava ruim a situação piorou agora um pouco mais. E sobre toda essa situação, você me pergunta, Ronaldo, o que que tu acha disso tudo? O que que tu pode falar disso tudo? Bem, na minha experiência de jornalista cobrindo o esporte, eu sempre falo uma coisa, que nem sempre aquilo que começa certo termina certo. Assim como o que começa errado termina errado. Tudo vai depender
de como vai ser o meio dessa história. Se o planejamento começar legal e no meio do caminho começar a ter coisas que desandam todo esse planejamento, a tendência é que tudo termine errado. E agora o Fábio Bates está tendo que fazer um trabalho aí que eu vou te ser sincero, é muito difícil. É muito difícil. O Catalá tá firme no cargo, pelo que deu a entender, ele vai ficar no cargo pelo menos até o final dessa primeira fase, tendo o objetivo de salvar o Remo do rebaixamento. O grande objetivo do Remo é esse, sair da zona de rebaixamento. O Fábio Bates fala que ainda acredita em classificação e tudo mais, mas a gente tem que pensar assim, eu pelo menos penso da seguinte forma, que a classificação, se vier para o Remo, é lucro. É lucro. Nesse momento, o Remo tem que se preocupar em sair da zona de rebaixamento e se manter pelo menos na C. Vai ser ruim, porque o calendário vai ser só em agosto? Vai. Aí tu vai ficar setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas pelo menos tu tá na C. Tu não vai ter aí esse rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, que seria muito ruim para o Remo. Mas muito ruim mesmo. Agora, realmente, o que eu penso e o que eu posso falar sobre, e talvez até alguns torcedores possam concordar comigo, é que às vezes o sentimento passional atrapalha no pensamento racional. O que eu digo assim, a emoção, o sentimento de torcedor, o sentimento de torcedor, às vezes é maior do que o próprio sentimento de gestor. E eu acho que certas mudanças demoraram para acontecer. Se tu tava tendo, por exemplo, executivo que não tava conseguindo trazer atleta, então por que tu manteve até quase o final da primeira fase? E essa é uma só das questões. Então, realmente, o Remo tá numa situação em que ele está no poço, quase lá no fundo, e que tá assim com uma mão, ó. Uma mão ali levantada, para que alguém venha e, levante, puxa o Remo. É possível classificar? Matematicamente sim. Só que o Remo precisa vencer todas as partidas em casa e ainda tem que arrancar pelo menos 2 vitórias, uma vitória pelo menos, fora de casa. E o Remo vai para uma partida muito importante contra o Náutico, precisando vencer, para não ficar longe ali da briga, para sair da zona de rebaixamento. É claro que a tabela ela é muito próxima, a pontuação ela é muito próxima, não tem nada desgarrado entre quem está ali no Z4 para quem está disputando o G8, mas, como eu falei, as mudanças vieram tarde no clube do Remo. E o risco dessas mudanças virem tarde demais é muito grande. E aí o torcedor fica na bronca com razão, o torcedor cobra com razão, o torcedor fica chateado com razão e a situação piora. Piora por conta de má gestão. A má administração que ocorreu ali realmente foi dada em evidência nessa situação que ocorreu agora, nessa última semana. Porque você manter, por exemplo, o executivo que, se tu no teu ponto de vista não está conseguindo trazer atleta, não está conseguindo trazer peças que o próprio treinador pediu, é porque realmente tem alguma coisa errada e alguma coisa realmente precisa ser feita. É claro que na situação que o Remo tá, realmente é muito difícil de um atleta vir. Mas, assim, a gente sabe que existem outras soluções. Então, o presidente Fábio Bates, assim, vai ter que trabalhar muito, vai ter que reverter uma crise muito forte. E o Remo, sim, tem um sério risco de cair para a Série D. E se não se espertar, aí a situação complica mais. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação, não perde nada dos nossos conteúdos. E desde já agradeço muito a você que acompanha aqui o canal RS Live Esporte. Valeu, tamo junto, até a próxima.